Na narrativa de Marcos, capítulo de número 6, a partir do verso de número 45. Jesus anda por sobre o mar. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura das Escrituras, que nos dizem assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite veio ter com eles andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom, domingo passado nós falamos sobre a multiplicação de pães e peixes, e esse episódio que nós estamos lendo agora, irmãos, faz parte desse contexto, exatamente após a multiplicação de pães e peixes. Então vamos apenas nos recordar daquilo que nós aprendemos na semana passada, no domingo passado. Jesus Cristo queria um momento a sós com os discípulos para descansar. Então eles embarcaram, atravessaram o mar da Galileia para o outro lado, mas as multidões identificaram o barco e, correndo por terra, chegaram primeiro do que o barco de Jesus. Quando lá chegaram, Jesus teve misericórdia deles e os viu como ovelhas sem pastor. Então Jesus passou a ensiná-los, mas o dia já estava declinando e aquele momento que era de descanso não aconteceu. Antes foi um momento de ensino e de milagre. Então os discípulos falaram para Jesus: Senhor, despede essa multidão, porque nós não temos o que fazer. Então Jesus devolve a eles o desafio, dizendo: o que vocês têm? Dai-lhes vós mesmos de comer. Então apresenta-se um lanchinho, 5 pães e 2 peixes. O Senhor ordena para que eles se sentassem em grupos de 100, em grupos de 50, recebe aquele pequeno lanche, agradece a Deus e o milagre se faz. Eram cerca de 5.000 pessoas e todos comem mais do que o suficiente e ainda sobram pães e peixes. Todos ficaram maravilhados. Aprendemos essas lições na semana passada e em ato contínuo acontece exatamente esse momento. Eles estão agora retornando. O milagre da multiplicação de pães e peixes já ocorreu e agora acontece esse episódio muito conhecido de o Senhor Jesus estar ali andando por sobre o mar. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos falar sobre os cuidados do Senhor Jesus para conosco. Os cuidados de Jesus para conosco. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que Jesus se preocupa em ser um exemplo de oração para nós. Jesus é o nosso maior modelo de oração. Volte o seu olhar para o verso de número 46. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Observemos bem o contexto, conforme nós acabamos de falar alguns minutos atrás e mencionamos isso no domingo passado. Essa história toda, irmãos, começa quando o Senhor Jesus Cristo está convidando os discípulos para um lugar à parte, para orar, para descansar.
Mas esse episódio não acontece, conforme nós acabamos de dizer. Ele vai atender as multidões, ele vai ensinar as multidões, e depois ele, com muita compaixão, ele multiplica pães e peixes, e em seguida, ao retornar, o Senhor despede as multidões, mas ele não abre mão da sua agenda. Os discípulos vão para o barco. O Senhor Jesus já despediu as multidões, já as ensinou, já as alimentou espiritualmente e fisicamente, mas ele não vai abrir mão da razão daquele passeio. Não era um passeio pelo passeio, não era uma saída pela saída, mas era um momento de oração que Jesus queria ensinar, e ele não abre mão. Ele é o nosso modelo de oração. Observemos muito bem, irmãos, que ele passou remando de um lado para outro, ensinou, multiplicou pães, o dia já está declinando, mas ele não abre mão de orar. O verso 46 diz: ele subiu no monte para orar. Esse era o propósito inicial dessa viagem antes da multiplicação de pães e peixes. O que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando aqui como modelo para os seus discípulos e para nós hoje, seus discípulos hoje, é: faça o que tiver que fazer, mas não abra mão da vida de oração. Jesus, irmãos, ele nunca abriu mão da oração. Ele acordava de madrugada para orar no monte, e no monte não é porque o monte é especial, não, é para sair das correrias do dia a dia, para não ser interrompido. O nosso monte hoje, irmãos, nós podemos traduzir o nosso monte como desliga o celular, desliga o celular, desliga a televisão, fecha a porta. Isso seria o nosso monte. Nós não temos a necessidade hoje de irmos fisicamente ao monte. Se pudermos, ok, não há problema nenhum, mas não é esse o propósito. Jesus Cristo fazia isso porque ele não queria que nada interrompesse esse momento sagrado de oração. Ele é o modelo de oração, e ele está ensinando isso aos seus discípulos. O dia é agitado, eu estou cansado, mas eu não posso abrir mão da minha comunhão com o Pai. E nós estamos falando do Filho de Deus. Observemos bem, irmãos, ele acabou de multiplicar pães e peixes, ele acabou de realizar um milagre, e o que nós estamos vendo ele fazendo agora? Orar. Ele não está apontando vantagem, ele não está falando de si, ele está falando com o Pai. Ele está ensinando aos discípulos: orem. Não importam as correrias do dia, orem. Não importa o que vai acontecer como prioridade, nada é mais prioritário do que orar. O dia não pode terminar sem oração. Ele é esse modelo. Ele vai deixar isso aos discípulos como uma coisa muito clara: eu sou filho de Deus, eu realizo milagres, mas eu não abandono a vida de oração. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, no Senhor cuidar de cada um de nós. Ele cuida sendo modelo de oração, e Ele também cuida, irmãos, ao não retirar de nós o seu olhar gracioso. Ele cuida de nós ao não retirar de nós, de sobre nós, o seu olhar gracioso. Volte o seu olhar para o verso de número 48. O verso 48 nos diz: vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Ele está orando, ele está em comunhão com o Pai, mas ele tem alguns discípulos que ele precisa cuidar. Onde estão esses homens? Onde eles estão? Bom, eles pegaram o barco e foram pescar, certamente. Eles eram pescadores, a grande maioria deles era pescador. Pois bem, nos diz o texto que eles estão em dificuldades. E Jesus mesmo orando, ele está vigiando. O olhar do Senhor
permanece sobre os seus. Isso é zelo, isso é cuidado. E o Senhor está percebendo a dificuldade de cada um. O vento era contrário, a situação não era nada favorável. O esforço físico, a experiência daqueles homens estava chegando ao limite, e o Senhor Jesus sabe disso. Ele está vendo, mas observe muito bem como o texto está dizendo que ele olha, ele viu-os em dificuldade de remar. O remar aqui, irmãos, é tentar se livrar da situação adversa que os pegou de surpresa. Estar no mar naquela hora, naquele momento, não era a melhor coisa. É bem verdade que eles estavam alimentados, isso é bem verdade, eles participaram do milagre de pães e peixes, mas eles estavam exaustos. E ali, irmãos, era a força bruta, a força física. Por mais que aqueles homens estivessem já preparados, e eram preparados para enfrentar o mar, repito, a maioria era pescador, chega um momento em que o corpo cansa. E como eu sempre digo, irmãos, até os fortes se cansam. E aqueles homens estavam exatamente assim. E o Senhor veio. Qual é o melhor lugar para aqueles homens naquele momento? Um porto seguro. Estar de volta em terra firme. Lá eles podem relaxar, deitar, passar uma água no rosto, descansar, falar das dificuldades, mas eles estão em terra firme. Mas não é o momento deles. Irmãos, muitas vezes nós nos encontramos exatamente assim como discípulos. A vida vai nos pregando peças e a gente vai se virando com a nossa expertise, com todo o nosso know-how, com tudo que nós sabemos, e nós vamos lançando mão disso, lançando mão daquilo, mas eis que chega a hora em que tudo parece ser contrário e nós nos vemos sós. E podemos ter na nossa mente a ideia de que de fato estamos sós, e de que o Senhor Jesus não virá ao nosso encontro. Jesus demonstra o seu olhar cuidadoso para conosco, e isso é amor do Senhor para cada um de nós. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, que demonstra o amor do Senhor para conosco, o cuidado do Senhor para conosco, é que Ele nos provê livramento na hora certa. Ele provê livramento no tempo oportuno. Ainda no verso 48 nos diz assim: o Senhor, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar. A 4ª vigília da noite, irmãos, era alguma hora entre 3 da manhã e 6 da manhã. O judeu, como nós bem sabemos, ele tinha uma maneira diferente de contabilizar o tempo, as horas da noite. Então ele dividia a noite em 4 vigílias de 3 horas, começando às 18 horas. A 4ª vigília da noite era a última vigília, que dava entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Em algum desse momento, dessas horas, foi que o Senhor foi estar com os seus discípulos. Mas observemos bem, o texto está nos informando, irmãos, que ao cair da tarde o Senhor foi orar, mas somente entre 3 e 6 horas da manhã o Senhor foi dar o livramento. Observe esse período de tempo. Parece abandono, não é abandono. O Senhor sabe da nossa capacidade. E Ele quer que nós façamos exatamente isso, que nós façamos aquilo que nós sabemos fazer. Mas isso não implica dizer abandono, porque o Senhor está presente. E quando o Senhor se faz presente, irmãos, é exatamente na hora certa, no tempo oportuno. Isso demonstra amor. Se na sua travessia o Senhor ainda não se fez presente, meu irmão, continue remando, mas não desista. O remo é o que você tem. Eu só tenho um remo. Ótimo, é só um remo que você tem. Use-o. Use o que você tem. Na Bíblia nós temos exatamente todos esses exemplos de que nós devemos lançar mão daquilo que nós temos em mãos.
Vamos nos lembrar rapidamente de 2 episódios. Este mesmo, minutos antes ou horas antes desse episódio, o povo todo com fome, a multidão toda com fome, o que o Senhor tinha em mãos? 5 pães e 2 peixes cozidos. Agora vamos visitar agora o livro de Êxodo. Vamos passar alguns milhares de anos no passado. Oração de Moisés, na hora em que ele está com o povo de Israel, o mar vermelho à frente e o exército de Faraó vindo a tropel para levá-lo de volta ao Egito. O que faz então Moisés? Uma oração. E qual foi a resposta de Deus para Moisés naquele momento? Deus perguntou assim para Moisés: o que tens na mão? Ele respondeu: uma vara. Estende a vara sobre o mar. É o que tem na mão. É isso que nós devemos fazer. No momento em que Moisés toca o mar com a vara, o milagre se faz e a história nós já conhecemos. Você está usando o que você tem em mãos? O que você tem nas mãos? Quais são os seus atributos, os seus valores, as suas qualidades, as suas virtudes, os seus dons? Então, enquanto o socorro não vem, devemos continuar usando a vara, devemos continuar usando os 5 pães e os 2 peixes. Enquanto o socorro não vem, enquanto o vento não muda, enquanto a história não muda, enquanto o porto seguro não se aproxima, vamos remar. É isso que o Senhor está dizendo, mas o socorro vem. O socorro vem. Ele provê livramento em tempo oportuno. Não é a hora errada, não é antes e não é depois. É no tempo do Senhor. Uma quarta lição que nós aprendemos, irmãos, que manifesta o cuidado e o zelo do Senhor para conosco, está no verso de número 50. Ele demonstra o seu amor conosco ao apaziguar e consolar o nosso espírito. Ele demonstra o seu amor para conosco ao apaziguar e consolar o nosso espírito. O verso 50 diz assim: todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. São 3 expressões, irmãos, que trazem aos discípulos uma mudança radical. O verso anterior, o verso 49, nos diz, irmãos, que eles estavam apavorados, tomados de pavor. Eles pensaram que era um fantasma, é uma figura no meio da madrugada, andando por sobre as águas, algo inédito até então. Então, eles viram que Jesus Cristo tinha acabado de multiplicar pães e peixes, é o primeiro milagre da multiplicação, mas eles ainda não tinham visto alguém andar por sobre as águas. Então, eles estão apavorados não somente pela tempestade e pelo cansaço, mas por aquela miragem que eles estão vendo. Aquilo para eles é algo espantoso, e Jesus sabe disso. Então, Jesus Cristo utiliza, irmãos, 3 expressões. Essas 3 expressões que estão no verso de número 50 diz: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Irmãos, quando é Jesus, não há razão para temermos. É Jesus. Então, quando ele diz tende bom ânimo, lancem o medo fora, mude o que está dentro de você, dominando você. Lancem isso fora. Muitas vezes nós reparamos demais exatamente nos problemas. Falamos sobre isso no domingo passado. E acabamos não tendo tempo nem olhar para percebermos, irmãos, que na verdade é Jesus quem está promovendo ou oportunizando uma situação para que o conheçamos mais, para que o conheçamos melhor, para que saibamos que o cuidado do Senhor não tem limites, o amor do Senhor não
tem limites. Não há barreiras que possam impedir o Senhor de estar conosco. Nem o mar, nem o cansaço, nem a tempestade. O Senhor está conosco. Ele consola o nosso espírito. Não tenham medo. O medo, irmãos, eu sempre digo isso aqui na igreja. O medo ele pode ser um aliado, pode, mas ele pode ser uma grande prisão, pode. E eu sempre cito isso, né? Eu sou motociclista e nunca me acidentei com moto, porque eu tenho medo de moto. Eu tenho muito medo. Todas as vezes que eu subi uma moto, eu pilotei uma moto, eu subia e pilotava com muito medo. Isso me gerava cuidado nas manobras, na frenagem, nas ultrapassagens. O medo é bom nesse sentido. Mas o medo ele pode ter o outro lado, o lado negativo, de ser uma prisão. Então você nada faz porque tem medo. Então Jesus Cristo sabe que os discípulos naquele momento estão cativos ao medo. O medo, o pavor tomou conta deles. Daí a necessidade, irmãos, da palavra não tenham medo. Lancem fora o medo. O Senhor se preocupa sim, irmãos, com o nosso espírito. Ele sabe sim que uma notícia ruim pode destruir o nosso dia, pode abalar a nossa fé e destruir a nossa esperança, levar para onde. Ele sabe disso. Por isso a preocupação do Senhor é: não tenham medo. Sou eu, é Jesus. Uma quinta lição, irmãos, que nós aprendemos com esse texto e com essa mensagem, com esse tópico nós queremos encerrar a nossa mensagem, que manifesta o cuidado do Senhor para conosco. Está no verso de número 51, quando ele diz assim: eu quero estar com vocês. Volte o seu olhar para o verso de número 51. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. E eles ficaram atônitos, porque ainda não haviam compreendido, assimilado o milagre dos pães e dos peixes, porque o coração deles estava endurecido. Jesus Cristo poderia muito bem andar por sobre as águas, falar essas três palavras: não tenham medo, sou eu estou aqui, e poderia muito bem ir embora, da forma como ele veio. Poderia. Mas ele sabe da sua importância e da sua presença dentro daquele barco. Ele sabe disso. Ele poderia voltar para o seu momento de oração? Poderia. Ele poderia ir de volta para Cafarnaum, não de volta para o monte, mas para Cafarnaum, de onde o barco se originara, andando por sobre as águas. Poderia. Ele não fez. Ele subiu no barco. Ele disse: eu estou aqui, vamos juntos. A presença de Jesus trouxe paz àqueles homens. Mas observe muito bem como o texto diz que ele apaziguou o mar. É um poder, irmãos, que não apenas está sobre pães e peixes, mas sobre uma natureza indomável, que nenhum homem consegue controlar. Pela sua ordenança, pela sua voz, pela sua boca, o vento cessou. É isso que Jesus faz. Então ele diz: reme, vamos voltar. Eu estou aqui. O Senhor, irmãos, ele não nos abandona nas tempestades. Ele está conosco nas tempestades. É importante que percebamos isso. Nós não caminhamos sozinhos, nós não navegamos sozinhos, nós não atravessamos o momento de medo sozinhos. Ele está conosco, e o fato de Ele estar conosco faz toda a diferença. Ele é a nossa esperança. Difícil é, irmãos, para a pessoa que não tem Jesus. Difícil é para aquele que não tem esperança, para aquele que não ouve a voz
não tenham medo, sou eu. Difícil é para aquele, irmãos, que se vê de fato sozinho no meio da tempestade, onde ninguém pode ver, onde ninguém pode socorrer e ninguém vai mudar nada. A palavra para isso é desespero, ausência de esperança. Jesus é a nossa esperança. É Ele quem está conosco nos maiores desafios. Essa história dos discípulos, irmãos, é uma simbologia para todas as nossas travessias. Aqui nós vivemos travessias, irmãos. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, as travessias fazem parte da nossa existência. Assim como para aqueles discípulos parecia ser comum se deslocar de Cafarnaum para o outro lado da margem do rio, eles perceberam que aquilo não foi comum. E voltar também parecia ser comum, mas de repente na travessia o vento mudou. A travessia, irmãos, é a nossa existência. É quando a gente sai de casa e diz assim: eu vou ali e já volto. Só que o até ali tudo muda. E na volta muda mais ainda. Quantas vezes o vento já não mudou na sua vida? Quando você achava que tudo estava bem, que você sabia o caminho, você traçou uma rota, você traçou um plano e na sua lógica não tinha problema nenhum. Eu tenho um ponto de saída e um ponto de chegada. Ponto A e o ponto B, vai dar tudo certinho. E de repente um vento mudou. Quantas vezes isso já não aconteceu? O vento muda, meus irmãos. Quantas vezes você acha que você está numa vida estável, está tudo certinho, e de repente o vento muda. Muda o chefe, muda o setor, muda o deslocamento, muda a cidade, muda a residência, muda a casa, mudam as pessoas, muda a igreja, muda o pregador, muda o pastor, mudam todas as coisas. E como nós temos resistências ao novo, porque estávamos tão habituados, estava tudo tão comum, conhecíamos todo mundo, conhecíamos a vizinhança, conhecíamos os colegas, tudo estava bom, mas de repente o vento mudou. No meio do vento, nós temos o Senhor que ordena o vento. O vento e o mar lhe obedecem. Jesus é a nossa esperança. É Ele quem está conosco. É Ele quem nos ensina a orar. Ele é o nosso modelo de oração. Temos orado? Temos reservado um tempo para a meditação, para a oração, para o deleite na palavra de Deus? Jesus é o nosso modelo. Ele fala: eu estou exausto, eu estou cansado, mas eu vou ali orar. Nós temos tido esse mesmo zelo. Estou cansado, mas eu vou ali orar. Já aconteceu de você, cansado no final do dia, começar a orar na cama e só acordar no dia seguinte se esquecendo da oração? Já aconteceu isso? Não tem problema. Charles Spurgeon tem uma resposta muito bonita para esses momentos, quando ele diz assim: se isso já aconteceu, não tem problema nenhum. Qual é o pai que não se agrada de ver o filho dormir no seu colo? Não deixe de orar, mesmo cansado, nem que você durma durante a oração. Ore, busque forças naquilo que tudo pode. Ele é o nosso poder. E os ventos mudam, sim, e nós não podemos mudar o vento. Mas o Senhor estará conosco, ordenando o vento. Podemos não saber ou perder as referências no meio das tempestades. Isso é comum. Tente imaginar entre 3 e 6 horas da manhã, madrugada forte, vento forte, chuva forte, e não tem uma lamparina acesa lá do outro lado para servir de referência para aqueles homens remarem para o porto seguro. Jesus é essa luz. Quantas vezes nós já não nos vimos assim, perdendo os referenciais? Não sei para onde ir.
O que é que eu vou fazer? Estou com uma dúvida cruel hoje, eu faço isso, eu faço aquilo. Tenho uma decisão terrível para tomar nessa semana. Estou aflito, estou aflita. É Jesus quem está no barco. Ele demonstra o seu amor para conosco, olhando para nós. Nunca pense, meu irmão, minha irmã, que o Senhor está de olhos fechados sobre o que você passa, sobre as aflições da sua alma, sobre o vento. Não, não. Ele é o Senhor do vento, Ele tem esse poder. Mas ore, tudo começou com oração. Ore, esforce-se para que a sua vida espiritual seja uma vida que reflita essa como meu lugar. Leia a palavra de Deus, isso é importante. Nos trabalhos da igreja, faça-se presente, aprenda, converse com o Senhor, mas sobre todas as coisas, não abandone o Senhor. Ele demonstra o seu amor para conosco. Ele está nos oportunizando um momento de comunhão com Ele. Creia. Nós não sabemos o dia de amanhã. Assim como os discípulos não imaginavam aquela reviravolta naquela madrugada, as reviravoltas podem acontecer na nossa vida a qualquer momento. Portanto, ore. Não abandone a prática da oração. Convide o Senhor para estar no seu barco, mas convide mesmo. Ele vai entrar lá. O seu barco irá a um porto seguro, mesmo no meio das tempestades, porque o Senhor está conosco sempre. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus hoje fortaleça a nossa fé, a nossa vida de oração e os nossos compromissos com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.